Olá, seja muito bem-vindo a mais esse Vida e Saúde, esse programa que vai deixar a sua vida muito melhor. É isso aí, a gente está só começando e a gente está cheio de dicas para você cuidar da sua saúde, para você ter mais qualidade de vida. Hoje a Sandra Silva vai falar um pouquinho sobre filhos adotivos e rebeldia. Esse é um assunto bastante interessante, não só para filhos adotivos, mas a gente tem que ficar ligado em como tratar esse assunto da rebeldia dos filhos aí. E no quadro No Plantão a gente vai falar sobre torcicolo, sobre dor no pescoço, quando diagnosticar, como diagnosticar, quando procurar um médico, tudo isso para você no quadro No Plantão. Gente, a receita de hoje é uma deliciosa torta de alho poró, um ingrediente diferente. E aí, Adriana, tudo bem? Tudo bem. É difícil essa receita? É médio. Não é muito difícil, não. Muito legal. E no quadro Nutrição a gente vai falar sobre a relação entre a alimentação e a inteligência. É a nossa última conversa dessa série. Bom, mas antes de qualquer coisa, sua participação, a sua opinião é fundamental para que esse programa aconteça e para que seja útil para você, não é mesmo, Wagner? É verdade, então você pode conversar com a gente pelo Facebook, pelo Twitter, através do nosso blog. Mande as suas perguntas, mande as suas dúvidas. Aliás, assim como a pergunta que a gente tem hoje para a Sandra, né, Vamos Peru? lá. Então, olha, doutora Sandra, eu tenho uma filha adotiva, ela está com 16 anos e estou enfrentando muitas dificuldades. Não pude ter filhos e adotei com todo o carinho do mundo. Ela sempre foi minha princesa esperada. Agora ela está muito rebelde e diz o tempo todo que não sou mãe dela, me agride muito, faz questão de agredir toda a família e o tempo todo. Sandra, e aí, o que essa mãe pode fazer? Oi, Wagner. Oi, Teru. Teru, essa pergunta vem de uma telespectadora que está dizendo, né, pelo que você coloca aí, que ela tem uma filha de 16 anos e que é uma filha adotiva, que era o que ela mais esperava na vida dela, e que de repente ela ganha essa filha e agora uma revolta enorme contra ela, contra a família, e também fica jogando na cara dela que ela não é mãe dela. Tá. Vamos rever aqui alguns pontos, tá? Para todos, para a gente entender algumas coisas em relação à adolescência, em relação à questão da adoção, tá? A agressividade na adolescência é meio estranho eu falar isso para vocês, mas ela é necessária e é saudável. Estranho, né? Mas por que ela é necessária e é saudável? É saudável porque isso ocorre com pessoas psiquicamente saudáveis, certo? Agora, vai acontecer que em maior grau ou menor grau, algumas pessoas serão muito agressivas na adolescência, outras serão menos. E por que é saudável? Porque essa agressividade é para que haja um desvincular do pai e da mãe, para que ele tenha identidade própria. Se ele não desvincular, se ele continuar o filhinho da mamãe e do papai a vida inteira, ele vai ter 40 anos e estará da mesma forma. Então, para ter uma identidade própria, primeiro ele desvincula da família. E é com agressividade que ele faz isso, para impor-se, para afastar, para dizer eu tenho opinião própria. E mais tarde vai ocorrer que esse indivíduo ele volta para a família. Então, querida, o que está acontecendo com a sua filha, aí diante da sua família, é natural, tá? Uma certa agressividade, faz parte do desenvolvimento humano naturalmente. Porém, você coloca que ela é adotiva e ela fica agora jogando na tua cara que ela não é sua filha, tá? Eu vejo isso ocorrendo muito, principalmente quando é menina que foi adotada, tá? Essa revolta contra a mãe. Há questões que nós vamos percebendo que elas ficam mais ou menos assim, perguntando por que a minha mãe que me teve, a minha mãe que me esperou por 9 meses não teve o direito de me ter e agora esta mãe tem. Então são muitas questões que entram agora nesse processo. Mas aí por volta dos 20 anos, 22 anos, isso costuma se acalmar. Então você pode ficar tranquila, porque naturalmente ela vai precisar elaborar todo esse mal-estar. Por exemplo, por que a mãe que gerou não teve o direito de tê-la, tá ok? E é bom vocês conversarem sobre o passado dela, sobre como que você adotou, se você conhece os pais, tá? Tudo isso é importante para ajudar a elaborar. Inclusive, eu aproveito para falar com os demais telespectadores que pretendem adotar filhos, que é muito importante que isto nunca seja negado para essa criança. Mesmo que ele seja um bebê recém-nascido e você vai contar historinhas, que é importante,
e a criança, quanto menor, mais repetida precisa ser essa historinha, você pode contar que havia um ninho de passarinhos, por exemplo, e que havia apenas a mamãe, e a mamãe, se deixasse o neném, o passarinho no ninho e saísse para buscar comida, o passarinho podia cair do ninho e morrer. Então, que aquela mamãe passou aquele bebê para um outro ninho, onde tinha papai, tinha mamãe, e que tinha bastante alimento, e que agora podia buscar, e que ele teria uma vida melhor. Então, com palavras que ele vá compreender, comece a contar essa historinha de forma repetida, e ele vai entender que este é o contexto dele. E ele vai entrar na própria história dele com naturalidade, com a beleza, inclusive, que ela existe. Agora, eu tenho reparado também nos atendimentos, algumas pessoas que são adotivas, as crianças ainda, com dificuldades cognitivas, dificuldades nas escolas, muitas vezes. Por quê? E eu tenho reparado também que essas crianças ou adolescentes com maior dificuldade na escola são as crianças que não sabem da história anterior, não sabem quem são esses pais, onde os pais que geraram, né? Onde moram. Então, se mantém esse segredo sobre a própria história de vida, como ele terá curiosidade agora para descobrir a própria vida, inclusive no aspecto intelectual da escola, de uma leitura do livro de história, do livro de geografia, compreende? Uma coisa está atrelada à outra. Se ele não tem direito da própria história, como é que ele vai se apropriar de outros conhecimentos? Por isso é importante conversar de forma aberta, de forma tranquila sobre essa adoção, falar tudo que você sabe, falar o quanto ama. Não tenha dúvida, no período da adolescência você pode sofrer algumas agressões, é importante manter o limite, é importante não abaixar a cabeça, mas estar ali presente também, oferecendo o seu carinho, e isso vai passar. Tá, querida? Você que nos manda a sua questão, fica tranquila, porque é uma questão de tempo. Mantém a sua postura como mãe e logo, logo, aí por volta dos 20 anos, ela reconhece a questão e volta a ser a sua filha amada e esperada, certo? Queridos telespectadores, você que também tem a sua questão, manda para nós aqui para o quadro Sua Vida. E será um prazer enorme para a gente conversar um pouco sobre isso, tá? Um beijo para vocês. Até mais. Sandra, obrigada pelas dicas, e você, mamãe de Rondonópolis, espero que possa aproveitar também essas dicas que a Sandra passou aqui pra gente. E assim como essa mãe de Rondonópolis, você também pode mandar sua pergunta, sua dúvida. O quadro Sua Vida é para falar da sua vida, então mande suas perguntas. É isso aí. Bom, vamos para culinária. Eu adoro alho poró. Você gosta, Wagner? Sim, muito. Bom, a gente vai estar fazendo então uma torta hoje, porque às vezes as pessoas olham o alho poró e não sabem como utilizar, fazer, né? A gente costuma usar em sopa, mas a gente tem uma receita de torta. Então, eu vou apresentar aqui os ingredientes do recheio, tá? A gente vai estar usando meia concha do molho de tomate, da polpa de tomate, tá? Então, atenção, ingredientes do recheio. Do recheio. Meia concha de molho de tomate. Isso. O sal é a gosto, tá? Eu tenho aqui meia xícara de salsinha picadinha. Tenho 4 colheres de azeite, tá? Aqui eu tenho meio tofu esmagadinho. Lembrando que o tofu precisa ser fermentado antes de usar, tá? Eu também estou utilizando aqui uma coisa que é um pouco incomum, que a gente não costuma usar muito, mas eu estou trazendo aqui hoje o creme de leite de soja, tá? Que também a gente encontra em qualquer mercado. Isso. E tenho aqui 3 dentinhos de alho moído, tá? Isso é pro recheio. E aqui nosso então alho poró. Quanto de alho poró, Adriana? Aqui a gente tem 2 pés, 2 talos de alho poró fatiadinho. A gente não costuma usar muito aquelas folhas, né? A gente vai até onde ele é fechadinho. Por que não usa as folhas? Porque ele é mais dura, mais fibrosa, né? Então a gente usa até a parte fechada. Tá fechadinho. E isso aqui, eu não sei se você falou desse. Esse é o patezinho que já tem no site, que a gente já ensinou aqui, o patê de palmito, que a gente vai estar utilizando também nessa torta. Então, olha, você que já... Só dá o recado, né, Teru? Porque de repente você não assistiu o programa que a gente ensinou esse patê. E é um patê bem coringa. Várias receitas a gente usa aqui. É só acessar o nosso blog e você vai ter esse patê de palmito que substitui a maionese, né? Isso, tá? Pra gente fazer bem suave, né? E aqui eu trouxe os ingredientes da massa. Da massa, vamos lá. Dessa torta. Tá, eu trouxe aqui 3 xícaras da farinha refinada. De trigo. Isso. Lá eu tenho 1 xícara de germe.
Então, como a gente sempre faz com as receitas aqui, quando a gente usa farinha branca, a gente sempre tem um ingrediente para usando germe ou incrementar. fibra, tá? Para não ficar tão refinada. Tenho ali também meia xícara de óleo de canola. Meia xícara de óleo de canola. Tenho uma colher de chá de sal. Uma colher de chá de sal. E uma colher de chá de lecitina de soja. E a nossa tá? lecitina de soja. E a água que eu vou usar para dar um pontinho nessa massa. Ok? O que você vai fazer primeiro, Adriana? Eu começo pelo recheio. Tá. Mas a gente vai fazer isso aqui daqui a pouquinho, né? Isso. Próximo bloco. É isso mesmo, o próximo bloco tá imperdível porque a gente vai ter o quadro No Plantão. A nossa fisioterapeuta, Aline Andrade, vai conversar com a gente sobre as dores que você tem no pescoço, torcicolo. De repente você nem sabe por que tem essas dores, como diagnosticar, se realmente é torcicolo ou não, como cuidar da sua saúde, como tratar dessa doença. Então tudo isso no próximo bloco. O Dr. Ricardo também vai falar um pouquinho mais sobre alimentação e a inteligência, qual é essa relação. E hoje ele vai falar sobre alimentos que você deve evitar para ser mais inteligente. Daqui a pouquinho, no próximo bloco do Vida e Saúde. E volta já! Estamos de volta aqui com Vida e Saúde. Antes do intervalo, a gente olhou aqui todos os ingredientes da nossa torta de alho poró. Alho poró não é um ingrediente muito utilizado na cozinha, né, Adriana? Não, a gente usa de vez em quando, então a gente já estava falando, né? Às vezes a pessoa tem essa dúvida no que eu vou usar. Então a gente usa nessa torta e em sopa. Tá bom, mas daqui a pouquinho a gente vai aprender essa receita, porque antes a gente vai ali conversar com a Aline Andrade, o Wagner já está lá, que vai falar um pouquinho sobre dores no pescoço. É isso, gente? É isso, Teru. Vem pra cá. Aline, muito obrigado pela sua presença mais uma vez com a gente aqui no Vida e Saúde. E a gente vai falar sobre torcicolo. Começando, o que é torcicolo? Vamos pensar, torcicolo, uma torção na região de pescoço, de uma forma leiga. Então assim, quando tem uma torção, a gente tem um espasmo, uma contração excessiva, um estiramento em alguma região muscular. Dor no pescoço, cervicalgia, dor na região cervical, no pescoço. Então alguns músculos estão envolvidos e hoje em dia é comum a gente ter dor no pescoço, um torcicólogo, por quê? Na forma de dormir, na forma de trabalhar, às vezes tensões excessivas também ocasionam também toda essa tensão muscular. Entendi. Então eu vou mostrar os músculos que são envolvidos aí nesse momento. Posso? Ó, Eu sou o... você sempre cobaia. Ó, quando a gente faz essa rotação aqui, o que a gente vê? Um músculo faz assim, ó, com a boca, ó, assim. Isso, aqui. Ó, esse músculo aqui é o esternocleidomastoide, olha que nome bonito, ECOM. Ele se origina da região aqui, atrás do lobo inferior da orelha, até a região de peito. Quando a gente está com torcicólogo, esse músculo, ele Wagner fica espasmado, mais contraído, né? Ali, ele tá Além fazendo uma cara de desse, dor de tá? pescoço aí. Tem a região de trapézio, bem aqui, ó, na nuca. Bem aqui, tá sentindo? Bastante. Aqui é um músculo também que 90% dos casos de cefaleia crônica estão envolvidos esses músculos. Esternocleido, trapézio e o escaleno, que é um bem profundo aqui, ó. Então, quando a gente tem essa alteração, normalmente a gente tem uma rotação lateral do pescoço e uma inclinação. Por quê? A gente tem uma contração maior desses músculos e uma rotação exagerada devido a essa força muscular. Então, quando a gente dorme muito para um lado, já viu aquela noite que a gente está tão cansado que nem mexe na cama e acorda com aquela dor de pescoço, até o travesseiro que muda, às vezes de algum hotel, do local, um mau jeito, até um acidente. Quem sofre às vezes algum acidente, a gente chama de chicoteamento. Tem aquela anteriorização de cabeça, Vai e volta. do qual o músculo ele se tensiona e mantém ali as vértebras. Então, pode também ocasionar o torcicolo. Então, os músculos mais precisos e mais ocasionados são o esternocleidomastoide, esse músculo rotador da cabeça, trapézio, né, e região também de escaleno, que é um bem profundo. Ou seja, se eu tiver essa dor nessa região muscular de esternocleido, eu posso ter dor no peito, porque ele está inserido no peito. Então, algumas anginas no peito podem estar relacionadas com tensão muscular. A pessoa pensa que está com um problema no coração, mas na verdade é muscular. Pode ser muscular, com certeza. Então, uma grande incidência no mundo hoje, várias pessoas, 90% dos meus casos, assim, é cervicalgia, que relaciona a torácica também, porque todos os músculos se inserem nas costas,
que é a torácica, né? E estão relacionados com a cervical. Agora eu tenho uma dúvida. Às vezes quando a gente passa muito tempo no computador, aquela pessoa que trabalha direto, sentada ali na frente do computador, chega no final do dia, às vezes ela sente um formigamento e realmente uma tensão aqui nessa região do pescoço. Como que a gente faz para evitar, Aline? Para evitar, primeira coisa, coisas simples e ergonômicas. A postura à frente ao computador. A tela sempre a 90 graus, a gente já falou sobre isso aqui, né? Mas a tela sempre a 90 graus em direção à tela mesmo, seus olhos em direção à tela. Nada não tanto à direita, às vezes uma TV, né? Ou nem à esquerda, nem muito baixo nem muito alto. A 90 graus, a gente não precisa tensionar para manter aquela postura. Ombros sempre abertos, o braço com apoio na mesa, né, de mouse e tal, para a gente evitar. O formigamento é devido a uma parte que a gente chama de plexo braquial, que é uma inervação que a gente tem em membros superiores. Quando os músculos estão contraídos nesse momento de tensão, pressiona esse plexo, do qual ocasiona esse formigamento tanto em parte distal, dedos, como também em região de pescoço. Então, assim, verificar se realmente é só muscular ou se realmente tem uma parte herniada, uma hérnia discal, ou um processo degenerativo, que seria uma artrose. Daí, com exames de imagens ou testes específicos, a gente pode estar fazendo para ver como que tá. E outra coisa, às vezes não é só muscular a dor, às vezes a dor pode ser miofacial. O que é isso, miofacial? Já viu aquela pelezinha que fica sobre o músculo, uma bem fininha, tipo uma membrana, bem fininha, aquilo chama fáscia. E quando ela está bem aderida, muito presa ao músculo, quando ele está contraído, ele não desliza bem. Então é bem superficial. A gente trabalha com alguns movimentos, meu cobaia, né, de deslizamento para soltar essa região facial, tá vendo? Então é uma massagem, uma manipulação. Ela tá tirando a minha pele, por exemplo. A gente solta um pouquinho a pele, pode-se dizer assim, do músculo para a gente fazer com que esse movimento seja mais preciso e significante. Ô Aline, você falou sobre essa postura no computador. Então, de repente, alguém está sentindo um torcicolo, vai mudar a estrutura, que até no programa que a gente conversou é 90 graus, né? 90 graus a coluna, Sim. 90 graus a visão, a tela. 90 graus é o ângulo, 90 graus aqui também. Sim, e perto. Agora, quando é que a gente tem que procurar um profissional? Será que essa dor vai passar ou não? Quando é que a gente tem que procurar um médico? Normalmente o torcicolo é de 12 a 24 horas de dor. Se você não melhorar nesse período, você tentar pôr compressas quentes ou alternar quente e o frio. Se não tiver uma melhora, daí sim é o momento da gente procurar um profissional, né? Tanto o médico para, se for necessário fazer alguns exames de imagem. Então a gente vai a um ortopedista. Um ortopedista, né? E logo após a gente faz um tratamento com a parte de fisioterapia, se for necessário. Mas às vezes em casa a gente já consegue resolver o problema se for uma coisa simples e leve. Agora, e uma torção ou um mau jeito de, por exemplo, resultante de uma noite mal dormida ou uma noite que você dormiu numa posição só? Como que a gente resolve? A gente pode pôr bolsas de água quente na região, panos ou até cataplasmas, que a gente pode estar ensinando aqui depois, quentes, que tem anti-inflamatórios, né, os quais ajudam também nesse processo inflamatório. Se o quente não melhorou naquelas primeiras 12 horas, vamos fazer um alternado, uma bolsa de gelo e depois um quente, para a gente tentar ver como que é o metabolismo da pessoa, como que a pessoa vai reagir diante daquele tratamento. Tem né? mais algum cuidado quando você faz esses tratamentos com compressa, de pegar frio ou não? Pode em fazer casa, pode num lugar deitadinho, num lugar confortável, porque quando a gente está com torcicolo, a gente nem mexe, né? Não. A gente faz esse movimento. Então, assim, devagarzinho, a gente vai ganhando um pouco de rotação cervical, um pouco de inclinação contralateral, o lado contrário da dor, para a gente ganhando um pouquinho de amplitude em toda essa região. E aquela coisa de a pessoa tá no dia a dia dela normal, ela dá aquela virada e aí parece creque. Aí sim é o momento. Pode ser já um desgaste do qual ele ocasionou aquele momento, aquela crise, pode-se dizer, Aquele aguda, ápice. aquele ápice, né? Como pode ser uma tensão, a pessoa passa um dia tão estressante e qualquer movimento, seja de pescoço, seja de quadril, seja de joelho, ele tem uma contratura muito profunda e dá uma travada. O que a gente faz? A gente faz uma manipulação vertebral, soltando mais aquela musculatura para melhorar o desempenho articular e a gente ter uma melhor liberação. Como é que é o nome? O quê? Manipulação vertebral. Manipulação mas vertebral. O que é isso? Manipulação vertebral. Vamos lá, de novo. O que eu fui perguntar? Vira de ladinho, acho que ele tá gostando. Tô brincando, vai. Então, o que é? A gente faz umas leves pressões na região cervical. Não sei se dá pra ver. Vou lateralizar aqui um pouquinho, mas ó, a gente pressiona, ó, e faz esse movimento. Você tá sentindo? Esse Ele movimento tá gostando, olha. é a pressão que a gente faz para que a vértebra tenha um movimento
fisiológico e a gente libera mais rapidamente essa parte muscular. Então a pessoa vai sentir dor. Eu vou devagarzinho soltando a musculatura profunda, né? Pede para uma pessoa ir soltando um pouquinho, né? Dói, né? Mas aqui é tensão total. Então, tensão de gravar, a gente sente programa. Normalmente a gente sente o que é? Pontos gatilhos. Eu tô sentindo um pouquinho nele aqui, ó. É um pontinho de dor. É um pontinho indiscreto em relação a todo o pescoço. Então eu passo o dedo, eu vejo uma elevação. Então ela aqui, ó, é o bloqueio da torácica dele. Se eu não solto a parte muscular, eu tenho que fazer uma manipulação vertebral, que aí entra a osteopatia e outras especialidades também que a gente trabalha. Tá. Mas a importância da gente ter essa parte sadia, por quê? A gente tem algumas vértebras que fazem maior movimento no pescoço, C6 e C7, né? Então essa vértebra, ela tá mais em evidência para herniar, para ter uma hérnia discal futura. Como também a lombar, L4, L5 é a região que mais hernia, devido ao movimento de rotação, né, e lateralização. Tá, e agora a gente está com uma dor, seja ela por qualquer motivo, seja por noite mal dormida ou por excesso de tensão. Qual é o melhor jeito para a gente descansar, relaxar, postura para deitar? Tá, com torcicolo? Sim. Tá. Vamos colocar com dor no pescoço. Com dor no pescoço. Primeiro vamos fazer as compressas, vamos relaxar um pouquinho. Se tiver uma banheira em casa, vamos fazer um banho de banheira, deixar a água do chuveiro cair, quentinha. Depois faz o banho contraste, joga uma duchinha rápida assim, fria, né? Vai movimentando o pescoço, você mesmo se massageando. Tem uns massageadores aí simples também, até que a gente mostrou. Tem aquela técnica de bolinha de tênis também que a gente mostrou, que a gente pode estar fazendo. De uma forma simples e básica para a gente estar melhorando aquele momento. 12 a 24 horas. Não passou? É o momento da gente procurar um profissional, seja um terapeuta, né? E o médico, principalmente ortopedista, para a gente ver se tem alguma alteração mecânica, seria vertebral naquela região. Mas e para dormir, para descansar? De repente eu quero travesseirinho mais macio, né? Do lado levinho, mais fininho. Do lado contrário da dor, né? Porque a gravidade já vai ajudar a relaxar um pouquinho, a gente vai evitar. Verifica se esse lado que você teve esse torcicolo é a região que você mais dorme, evitar para futuramente não ter outros torcicolos, né? Se eu tô parada, eu sempre apoio aqui desse lado assim, né? Às vezes eu fico com essa região mais contraída, eu não percebo. Então, verificar os seus hábitos, eu acho isso muito importante. Uma coisa que vale muito a pena a gente falar, já que a gente está falando de dor e de coisas que a gente pode fazer em casa, é o cuidado com a automedicação, né? Sim. Porque tem gente que sofre de vez em quando de um problema de coluna e aí fala assim, ah, não, mas eu tenho aquele remedinho que eu tomo e acabou. Rapidinho, a gente está mascarando a dor, né? O remédio vai lá, um anti-inflamatório, melhora naquele momento, mas às vezes retorna a dor. Você toma de novo, retorna a dor. Opa! A gente está cuidando de uma consequência e não de uma causa do problema. Está sendo só paliativo. Então vamos lá no médico, vamos lá nos profissionais, na equipe multiprofissional, fazer esse trabalho conjunto para a gente evitar essas futuras complicações, né? Então a importância desse trabalho da conscientização. Porque tem gente que não precisa de ir no médico, não precisa de, né? E às vezes de uma autoavaliação, né? O que eu estou fazendo que está autoavaliação. prejudicando, que movimento que eu estou repetindo demais, né? E reconhecer e tentar realmente buscar uma melhora. Só assim, para a gente terminar, Aline, eu tenho uma questão sobre estresse. Você falou que o estresse é um dos grandes causadores dessa dor no pescoço, que pode transformar num torcicolo, né? E o que acontece? Com o estresse a gente vai fazendo uma postura que atrapalha isso? Já viu quando a gente está estressado? A gente fica adrenado, tenso, né? A gente tem uma liberação de hormônios. Os principais chama a adrenalina e os glicocorticoides. Os glicocorticoides, eles dão várias alterações viscerais, estomacais e musculares também. Altera toda uma alteração química, da qual o Terran Seile, um médico endocrinologista na década de 70, já estudava esse assunto. Ele viu que 80% dos casos estão relacionados com estresse, o espasmo. E as musculaturas mais acometidas são trapézio, esternocleido, escaleno e o romboide, que é do ladinho da asinha, da escápula, aqui nas costas. Toda essa musculatura faz o movimento do pescoço. Se a gente está estressado e está contraindo essa musculatura, seja no dia a dia, seja em casa, seja sozinho, às vezes não precisa de ninguém para estressar a gente estressa sozinho, às vezes sem precisar. Tem até um provérbio que eu gosto muito. Quantas coisas nos custaram os males que nunca ocorreram? Quantas vezes a gente sofre com as coisas que ainda nem aconteceram? Né? Ansiedade, né? Então tem um provérbio tibetano para terminar, diz assim, se o seu problema tem solução, então não há com o que se preocupar. E se o seu problema não tem solução, toda preocupação é então. Então vamos cuidar, né? Olha, tá filosofando hoje, hein, Aline? Gostei. Bonito, né? Mas eu gosto bastante, porque a gente tem que cuidar da gente, a gente tem que tirar algumas preocupações, porque o nosso corpo é mente
e corpo. Envolve tudo. Tudo Então, que além- afeta a mente afeta o corpo, do tudo corpo que afeta recente. o corpo afeta a mente. Eu acho que você podia repetir só esse último provérbio, que eu gostei. gostei. Como é que Então é? vamos lá. Então olha para todos os estressados de plantão. Eu acho que todos são, né? Você que está Em estressado algum momento aí, da vida. atenção, olha para a câmera e diga seu provérbio, Aline. Então vamos lá. Tchá! É essa. Tchá. Aqui. Se o seu problema tem solução, então não há com que se preocupar. E se o seu problema não tem solução, toda preocupação é em vão. Olha, valeu o programa, hein, esse provérbio. Obrigado, Aline. Obrigado pela sua participação mais uma vez. É sempre um prazer estar com você. E a gente te espera numa próxima oportunidade, viu? Até lá. Neste Agora, momento, vamos para a culinária. Finalmente, a torta de alho poró vai começar o preparo, pelo menos, né, Briana? Isso, a gente vai fazer nessa primeira parte aqui o recheio, tá? começando pelo recheio. Recheio. Bom, então eu vou estar colocando primeiro aqui o meu azeite, que é aquelas 4 colheres de azeite, tá? Então são 4 colheres de azeite, 3 dentes de alho. 3 dentes de alho. E aí você não deixa ele fritar, né, Não, Adriana? não. Só dá uma douradinha. Isso, a gente não costuma ficar fritando não, tá? E agora eu vou colocar primeiro aqui os meus 2 talos de alho poró, que eu já fatiei, né? Que eu usei só até aquela parte mais fechadinha. Ela cortou, ela não deixou nem muito espesso, nem muito fininho, né? Você cortou na faca isso, Adriana? Na faca. Olha, a Adriana pegou uma fita métrica para cortar. Mais ou menos isso. Então acrescentei aqui. O alho poró, ele é uma espécie de cebola, né? Ele é bem parecido. Até o Bem menos ardido, mas ele é uma textura, né? Ricardo tava falando isso porque alho poró se parece uma cebola. Podia ser verdade. cebola poró, né? Mas o pé é parecido com o do alho, né? Ah, então tá aí. Aí Wagner. o segredo. A Adriana Deixa eu também é colocar cultura. Vou pôr aqui o sal. Sal a gosto, você pode Sal a colocar, gosto. não exagere somente. Somente os hipertensos, né? Vamos usar muito sal, não. Você vai fazer aí até ele dar uma murchadinha ou Isso, só um susto? Eu quero dar uma murchada mesmo. Não vai muito tempo aqui. E Adriana, se eu não encontrar alho poró, que outra opção eu teria para fazer essa torta? Cebola. Posso Ah, estar dá pra usando fazer a com cebola, cebola mesmo? Dá pra usar com cebola, tá? Vamos fazer um desse e dar de presente pra Lívia, de cebola. A Lívia, nossa assistente aqui, maquiadora, ela não gosta muito de cebola. Quem sabe alho poró ela vai achar mais Mais interessante. suave. Mais chique. E você tá acompanhando aí então esse alho poró sendo murchadinho pra gente um fazer essa murchadinho torta. aqui. A gente tá aqui na Clínica Adventista Vida Natural, um clima gostoso, cozinhando. Tá chegando uma brisa suave aqui pra gente nesse sol que tá meio forte, né, Teru? Tá gostoso. Tá gostoso. Aqui é gostoso, aqui tá sempre gostoso. Faça chuva, faça sol, né, E ó, Wagner? surgiu um cheirinho aqui de alho poró. Olha, eu vou Interessante. Interessante. Vou acrescentar aqui, então, o meu tofu, que eu já, Aham. né, meio tofu aferventado 15 minutos, tá? E eu esmaguei ele Com garfo, né? com garfo, ou de repente você pode esfarelar na mão mesmo, tá? Tá. Então vou misturar aqui. Ele fica bastante parecido com a ricota, né, Adriana? Parece a ricota. Especialmente depois que escalda, porque o tofu é aquele queijo de soja que nem todo mundo gosta, mas quando você tempera ele desse jeito, ele fica super gostoso. O tofu bem temperado, ele é muito bom. Tem que Eu saber. acho que esse preconceito do tofu é assim, você não pode pegar o tofu e fazer como se fosse um queijo branco, que você corta uma fatia e E come. come, não dá, Ele né? não tem gosto, mas quando você faz uma coisa assim, ele dá uma textura É interessante. verdade. E vou estar colocando então aqui, olha, a meia xícara de polpa do tomate, tá? Porque eu quero dar uma corzinha aqui, senão Então ele não vai é ficar... molho, é polpa. É a polpa. Olha, não Tá? é tão líquido, olha, É. ele fica bem É o encorpado. extrato de tomate. Isso. E eu não quero ele tão pálido, por isso que eu tô colocando o extrato aqui, tá? Pra dar essa corzinha. Agora eu já vou vir aqui. Já vou vir aqui com o meu cheiro verde, a meia xícara de cheiro verde. Pra dar um verdinho Todas as aqui. receitas vocês usam bastante cheiro verde, né, Adriana? A gente usa bastante. Cheiro verde é ótimo, tem clorofila, é rico em ferro. O Dr. Ricardo qualquer dia pode fazer um especial só sobre cheiro verde. E você viu que já deu uma murchadinha aqui, já diminuiu o volume. E para finalizar, aqui meu recheio, eu
Eu vou estar colocando o creme de leite de soja, a meia xícara de creme de leite, Para tá? deixar tudo mais cremoso, né? Isso, eu quero. E como a gente disse quando estava apresentando os ingredientes, é muito fácil de encontrar hoje em qualquer supermercado. Você tem o creme de leite e o leite condensado de soja. Chamado de creme de soja, né? E eu vou só misturar aqui. E tá E é um prontinho. ingrediente também que a gente não usa com frequência, de vez em nunca um creme de leite. Quando a gente usa. Agora uma pergunta aqui, Adriana. O nosso patê de palmito, que a gente usa como se fosse um catupiry, Sim. ele não entra no recheio? Ele entra, mas vou te mostrar, melhor Depois, mostrar, depois. que aí é melhor para entender. Tá, então ele Tá não vai bom? agora na panela. Ainda não vai. Tá apressadinho. Todos né, os Wagner? ingredientes foram, esse não. Esse vai ficar aí. E a gente ainda vai preparar a massa. A massa, a Adriana já preparou massas parecidas aqui, mas ela vai preparar de novo aqui pra gente. preparar. Né? Bom, vamos rapidamente pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com essa receita e o Dr. Ricardo falando sobre alimentação e inteligência. Sai daí, o Vídeo Saúde volta já. Vídeo Saúde de volta. E olha, quero dar uma dica para você, porque são várias as receitas que a gente tem feito aqui no programa que são receitas aqui da Clínica Adventista Vida Natural e que foram desenvolvidas pela professora Elisa Biasi. Todas as receitas que a gente dá aqui, elas estão no nosso blog, mas tem também essa coleção de livros aqui, olha, que a gente está mostrando para vocês. Tem dicas para almoço e jantar, que você está vendo aqui, e tem também dicas para o café da manhã. Se você quiser mais informações sobre esses livros, que tem as receitas que a gente mostra aqui no programa e ainda outras, você pode ir até o nosso blog e pegar todas as dicas para você. Agora a gente vai para o quadro Nutrição. Teru já está lá com o Dr. Ricardo. Tudo bem, Teru? Tudo jóia. Vem pra cá, Wagner. Hoje vai ser uma coisa diferente aqui nesse quadro de alimentação relacionada à inteligência, né, doutor? É isso mesmo. Nós vamos apresentar o último grupo de alimentos que precisam ser incluídos e aqueles que precisam ser excluídos. O que aconteceu com o senhor, Dr. Ricardo? Tem chocolate eu tô aqui, estranhando tem queijo também, amarelo, tem açúcar, refrigerante. achocolatado. Então, esses daí são os que a gente tem que tirar. Eu vou só fechar um que a gente deve incluir. Alimentos roxos, eles são ricos em antocianina. E a antocianina, ela é extremamente importante também para essa questão da construção e consolidação do conhecimento, né, da inteligência, da memorização. Então, beterraba roxa, tem antocianina. Aqui nós temos a berinjela, que também tem a casca roxa, tem antocianina na casca. Repolho. A uva tem, o repolho tem, o blueberry ou mirtilo tem, e o açaí, que é aquilo que nós temos aí a maior condições de fazer uso, né, que está disponível hoje já no Brasil todo. Ele é riquíssimo em antocianina. O açaí foi considerado o alimento mais rico em antioxidante pela comunidade científica, Sem o pó de guaraná, né, doutor? sem o pó de guaraná. Tá. Então isso deve ser incluído. Agora, por que isso atrapalha o nosso raciocínio, a nossa inteligência? Bom, todos os alimentos que nós temos aqui, eles são estimulantes, todos. O queijo amarelo, ele é estimulante porque ele tem metilxantina, que é uma substância parecida com a cafeína. O chocolate, porque ele tem teobromina, que também é prima aí da cafeína. Aí nós temos ali o chocolate em pó também, que é muito usado para crianças. E esse é um grande perigo. Olha, você mãe que tem assistido esse programa, preste atenção nisso que nós estamos falando agora. Se você tem uma criança pequena, você nunca deveria oferecer chocolate em pó para ele. Ali você está atrapalhando o seu desempenho cognitivo. E depois muitas mães acontecem de ficar cobrando as crianças por desempenho escolar. Mas muitas vezes o que está acontecendo é um baixo desempenho pelo alimento que tem sido oferecido em casa. É interessante porque as crianças elas acabam tomando de café da manhã leite com achocolatado, vão para a escola para E estudar. açúcar, E açúcar. que também E tá à aqui. noite elas tomam leite com chocolate para dormir. É bem isso. Então aí o que você faz? Na hora que você precisa do seu cérebro para receber as informações, ele está prejudicado pela quantidade de estimulantes ingerida pela criança de manhã. À noite, quando a criança precisa dormir para consolidar o conhecimento, ela não dorme por causa do estimulante, ou vai dormir tarde, ou ainda tem um sono que não é aquele profundo recomendável para consolidar a inteligência. Tô vendo aqui Ainda? saquinho de chá, Isso, tô vendo chá mate, chá café. verde, chá preto, chá vermelho, todos eles são estimulantes. O café nós também temos aqui e esses refrigerantes à base de cola e à base de guaraná. E sabe o que é interessante? Tanto o refrigerante à base de cola, o guaraná, o chocolate, eles são aí feitos de origem vegetal.
E a gente pode pensar, puxa, mas então aí nesse reino vegetal tem esses estimulantes que fazem mal? Não, não é que tem esses estimulantes. Quando você vai fazer, por exemplo, o chocolate, você usa manteiga de cacau sem problema nenhum. Mas você também usa a semente do cacau torrada e moída. E ali dentro da semente do cacau é onde existe a substância chamada teobromina, que faz o mesmo papel que a cafeína. Que é prejudicial, né? Quando você pega o café, ele tem aquela massinha vermelha e também não teria problema nenhum, mas é usado a semente dele torrada e da mesma forma o guaraná é usado a semente. E eles são estimulantes. E qual o risco do estimulante? O estimulante faz o seu cérebro trabalhar em ritmo acelerado. Ele tira o seu funcionamento normal e passa a funcionar muitas vezes 2 dias e apenas 1, pela quantidade de estimulante ingerido. E isso faz com que quando você não faça o consumo do estimulante, é como se o dia não tivesse começado. Já ouviram aquela frase, enquanto eu não tomo um cafezinho, meu dia não começa? Eu tive um professor na faculdade que ele dizia o seguinte, meu dia só começa a partir da 3ª aula. Nas 2 primeiras aulas, ele tomava refrigerante à base de cola. Na primeira, 600 ml e na segunda, mais 600 ml. E aí ele dizia, a partir da 3ª aula, eu estou bem. O meu cérebro funciona só a partir da 3ª aula. Então a gente percebe o risco que isso pode trazer para a saúde. Você estimula demais e aí causa dependência. E ao causar a dependência, quer dizer, você não vive mais sem isso. E aí o seu cérebro está sendo agredido, precisando de um estímulo que vem de fora para você então ter um funcionamento normal. Agora imagina, isso daí obriga o seu cérebro a trabalhar muitas vezes 2 dias em um só e antecipa o aparecimento de doenças do sistema nervoso. Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla estão aparecendo cada vez mais cedo por conta do consumo elevado de estimulantes. Olha, isso é uma coisa bem interessante que a gente tem que deixar claro, né? Então, essas doenças que estão super na moda, elas estão acontecendo cada vez mais porque as pessoas estão cada vez mais usando estimulantes? Estão desgastando, na verdade, o cérebro? Todo órgão que você desgasta, ele apresenta problemas mais cedo. Você pega, por exemplo, hoje a questão do trato gastrointestinal. Nós temos ouvido o tempo todo falar de comer 6 vezes. E nós temos percebido que todos os órgãos relacionados ao trato gastrointestinal têm apresentado problemas cada vez mais cedo. Um deles é o diabetes, que é uma falência do pâncreas por estar sendo obrigado a trabalhar 6 vezes ao dia, ao invés de trabalhar só 3 vezes. O cérebro é a mesma questão, nós não podemos fazer com que ele tenha envelhecimento precoce. Nós precisamos preservar o nosso cérebro e preservamos usando os alimentos apresentados nos 4 programas anteriores e mais os roxos agora ricos em antocianina. Muito interessante. Boa dica. Eu queria saber o seguinte, já que a gente está com chocolate aqui, vamos explicar mais uma vez, a gente já tocou no assunto, por que é que chocolate causa dependência? Por que é que a gente não consegue parar de comer chocolate? Bom, existe uma pesquisa feita nos Estados Unidos e eu achei muito interessante a maneira como foi conduzida essa pesquisa. Ele trabalhou, o pesquisador, com alimentos ricos em açúcar e ricos em gordura. O chocolate ele tem açúcar, o chocolate ele tem gordura e além disso ele ainda tem a substância que é a teobromina, que é essa semelhante à cafeína. O que esse pesquisador notou quando ofereceu esse tipo de alimentação para os ratos? Eles se tornaram dependentes tanto quanto o consumo ou uso de cocaína e heroína. Que são drogas muito mais pesadas, então, né? A forma como o seu sistema nervoso ele é afetado pelo consumo desse alimento é o mesmo caso que acontece então com o consumo ou o uso de heroína e cocaína. Ele age numa região do cérebro, que é o centro do prazer, onde existem receptores chamados receptores D2. E esses receptores liberam dopamina. Então, quando você libera dopamina, você causa a sensação de prazer. E a superestimulação causada por esses alimentos não causa a sensação de prazer, mas causa dependência. E aí, quando você retira, diminui a sua concentração de dopamina. E ao diminuir a concentração de dopamina, vem a depressão. E para corrigir, eu preciso novamente fazer o uso do alimento, do estimulante. É um ciclo, né? É um ciclo. Olha o que aconteceu com esses ratinhos. Eles ficavam dentro de uma gaiola e eles colocaram o alimento numa outra gaiola e as gaiolas interligadas por um tubo transparente, para eles observarem o comportamento do rato dentro desse tubo. Só que no tubo tinha eletrodos, onde eles levavam choque para sair da gaiola que eles estavam até a gaiola onde estava o alimento rico em gordura, rico em açúcar e o estimulante, né? Eles então levariam choque em todo o caminho. Dentro da gaiola que eles estavam, eles colocaram um alimento saudável e também colocaram a água.
Então, quer dizer, se o rato quisesse comer o alimento que ele estava dependente, ele precisaria levar choque na ida para comer o alimento e na volta para beber água. E ele preferiu fazer esse caminho do que comer o alimento saudável. Que estava à disposição mais facilmente. À disposição sem precisar levar choque. Na segunda parte do projeto, eles perceberam que colocando só o alimento saudável e agora não tendo mais acesso àquele alimento no qual eles já estavam viciados, estimulados pelo consumo daquele alimento, uma boa parte dos ratos se negaram a comer. Estavam fazendo greve de fome. Então isso mostra a dependência causada por esse tipo de alimento. Gente, não é nada fácil deixar de comer tudo isso aqui. Ninguém pode negar que queijo é saboroso, que chocolate é saboroso. Mas, por outro lado, Deus também deixou pra gente uma delícia aqui, que a gente tem que se habituar a comer e reaprender muitas vezes, É uma questão realmente de hábito. E é uma questão de que a gente precisa colocar em prática com cautela. Porque senão você sofre de crise de abstinência tanto quanto uma pessoa que faz o consumo do álcool. É isso aí. E o incentivo bom é comida saudável e boa. E tem ali com a Adriana Vamos lá. agora Obrigada, uma doutor comida Ricardo. saudável e boa. Obrigado, doutor Ricardo. Nada, é um prazer. Adriana, agora a gente vai aprender a fazer a massa, não é isso? Isso. Dessa torta de alho poró, que eu já tô bem com vontade de experimentar. Como é que a gente faz essa massa? Por onde começamos? Bom, a massa, na verdade, acho que a gente já deu aqui, né? Que é Já a, cuidada. que é a massa soft. soft. Mas dá pra relembrar pra quem não assistiu. A gente relembra pode aqui. relembrar. Então aqui eu tenho 3 xícaras da farinha refinada, a farinha branca, tá? Eu vou estar colocando aqui. Essa receita você já encontra lá no blog. Eu tenho 1 xícara do germe de trigo. Para enriquecer essa farinha branca. Isso, para ela não ficar só branca. Tenho aqui meia xícara de óleo de canola. Meia xícara de óleo de canola. Sal. 1 colher de chá de sal, né? Sal marinho. E também 1 colher de chá de lecitina de soja. Essa é a mesma massa da torta de palmito, não é, Adriana? Isso, exatamente. Então dá Uma pra massa pegar bem sal. interessante, porque dá para fazer várias diferentes receitas. Verdade. E a gente vai primeiro, antes de colocar a nossa aguinha aqui, vamos dar uma misturada nessa massa. A Adriana vai com as mãos mesmo. A Adriana é mulher que põe a mão na massa, né, Adriana? Exatamente. Então a gente deu uma misturada, só para que esse óleo e a lecitina agregue bem aqui. A gente vai colocar água agora então. Eu vou colocar aos pouquinhos aqui para você, Pode né? Eu posso colocar tudo? Pode colocar tudo. Pode ser que ocorra, Tá um Às vento bom aqui na vezes- clínica. pode ser que ocorra, às vezes, da massa ficar um pouco mais mole ou um pouquinho mais dura. Vai depender da farinha, né? Às vezes a marca da farinha, a safra, né? E aí pode ser que dê essa diferencinha, mas Mas tá uma massa bonita. a gente vai dar uma amassadinha aqui. Sempre importante que você tenha um potinho de farinha do lado para você polvilhar a mesa, tá? Para que essa massa não... Aqui a gente tá com uma mesa de vidro. Um tampão aí pra... Pra gente poder abrir a massa, né? Que a gente vai polvilhar aqui. Não precisa amassar tanto, é mais para agregar aqui. E é interessante essa massa, Adriana, porque ela vai pouquinho óleo, né? Normalmente uma massa podre, uma massa de torta Vai bastante convencional, óleo, né? ela iria muita gordura, margarina, ovo, né? Então, aqui a minha massa já tá pronta. Agora eu vou pegar um pouco mais da metade dessa massa para eu poder abrir. Então, Essa a vai gente ser a base da polvilhar aqui. Exatamente. E com o auxílio do rolo eu vou abrir essa massa. A gente trouxe aqui uma travessinha. Aqui. Isso. Essa massa ela vai dar a quantidade que a gente precisa aí. E a gente vai sempre aqui polvilhando para que não grude. Interessante que é uma massa leve e ela não fica borrachuda, olha, você abre ela... Ela não volta, né? A gente consegue mexer bem com ela. Ela é delicada também, tem que tomar um cuidado para quando abrir ou mudar de lado aqui, para pegar com cuidado nessa massa. Nós vamos então agora pegar aqui, vocês viram que já abriu um pouquinho aqui, ó, como eu falei, é delicado. Mas a gente vai com jeitinho. Vamos mostrar direitinho o jeitinho aí da Adriana para conseguir. Pra montar. Você dá uma pré-assada, Adriana, nessa massa? Nessa não.
tá? Aí eu vou moldar aqui os lados, a lateral, tá? O excesso da massa eu vou pondo aonde tá faltando. Olha lá. Nada Tá. como prática, né, Wagner? Nada como. A gente vai colocando aqui. Essa massa é boa, porque se tem essa falha, não tem problema. A gente vai lá e conserta, coloca mais um Faz um pedacinho. enxerto. É isso aí. Mais ou menos isso, um enxerto. Gente, eu vou dizer uma coisa, essa massa é uma massa que você precisa ter essa receita aí na sua casa, porque é muito tranquila de Fácil, fazer. rápido de fazer, né? E dá pra fazer tudo com ela. É a famosa massa podre, né? Que a gente tem em outras receitas. Mas Então- essa sim é aquela quantidade enorme de margarina. Então, aí eu já forrei aqui toda a forma. Eu trouxe então a nossa maionese ou palmito de torta de... Desculpe. Patê de palmito. Isso. Eu vou só passar um pouquinho aqui no fundo. Acho que o batata não vai conseguir pegar. Como se fosse um catupiry. Batata consegue pegar tudo. Batata tá famosa, as pessoas procuram Estão batata na reconhecendo rua. ele por aí, gente. Isso que a gente nem mostra o batata, só mostra a imagem dele. Se alguém puder mostrar o batata, por exemplo, ele já fica famoso mais ainda. Fica com a imagem famosa agora, batata. Pegou? A intenção aqui, olha, é a gente espalhar. Isso aqui, ó, no fundo. Não precisa passar aquele excesso do patê de Precisa palmito. ser uma camada Não, espessa, né? não, eu só quero o fundinho mesmo, tá? Passei aqui no fundo, Espalhou bem. espalhei, eu já vou vir com o meu recheio, que já esfriou, né? Porque eu já fiz antecipadamente. Ah, então eu tenho que colocar o recheio frio. Frio, né? Porque não fica legal, começa a cozinhar, né? Então vamos lá, a gente coloca o recheio. Tá Que tão delícia. cheiroso esse recheio. Eu gosto muito de cebola. Olivia, que me desculpe. Eu vou Mas esse pondo alho aqui. poró tá muito cheiroso. Eu vou cortando aqui, tá, Adriana? Enquanto Pode você vai... cortando. Já vou Você vai provando. Tirar aqui E daí o você arranjo, abre né? mais uma vez a massa e cobra, é isso, né, Adriana? Isso. E o que restante aqui da massa, eu vou abrir e vou cobrir a minha massa. Isso vai pro forno meia pouco tempo, hora, né? 40 minutos, tá? Até que dore em cima. A cor tá bonita, o cheiro tá demais, gente. Eu preparei Sou esse suspeita, porque eu pedacinho sempre bem pequenininho, Teru, especialmente para você. Indiscreto, né? Eu vou repartir com toda a equipe aqui, gente. Não se preocupem. Nossa, tá bem quentinha ainda, hein, Adriana? Tá bem Tá quentinha. quente. Então, olha, só antes da gente experimentar o final aqui, ela tá abrindo a massa e só vai colocar por cima, né, Só. Adriana? Ó, batata, mostra aqui, Cobriu tá a tostada. massa. Eu coloco a massa bem próximo do recheio, é isso? Pode pôr. Se vocês, mesmo que você estique, ele vai descer. Ele tá? abaixa. Ele abaixa. Não tem. Eu vou provar porque já está dando a nossa hora de terminar e eu não quero ir embora sem provar. Eu só vou fazer aqui Olha um lá, ó, acabamento, olha o ó. detalhe interessante. Vamos mostrar aqui, Adriana. Como que a gente fecha aqui, ó. Vai lá. A gente vai vir com um dedinho, empurra, com o outro segura e assim vai, ó. Tá? Acabamento assim. Experimentando, experimentando. Teru, você já tá acabando. Tô na terceira garfada já. Muito, muito bom. Gente, nosso tempo tá acabando. Quanto tempo vai assar essa torta? É meia hora, 40 minutos. Preciso tá? mostrar. Ok. Dourou. Até ficar douradinho. Até ficar Super assim. cremoso, gente, o recheio. Olha, Wagner, parece com creme de leite, deixou bem suave e o recheio tá bem molhadinho, tá uma delícia. Acabou, acabou. Um abraço pra você. Muito obrigado pela sua companhia sempre. Faça a receita, vale muito a pena. Anote essa massa, deixa anotado aí no seu caderninho, que é um grande coringa na sua cozinha. Até o próximo. Tchau, até já, gente.